Vamos falar agora um pouco sobre resistência térmica, tá? A resistência térmica vai ser esse conceito que a gente vai fazer uma analogia aqui, basicamente com resistência elétrica, certo? Para poder simplificar a resolução de alguns problemas para a gente. Pronto. E aí, para a gente pensar nessa ideia de resistência térmica, vamos olhar duas situações. Tá? Duas paredes planas, onde as temperaturas são as mesmas, tá? T1 e T4, no caso, as temperaturas de fluido onde essa parede vai estar imersa. Né? Então, tanto a origem quanto o destino desse calor são os mesmos. Tá? Então, é basicamente para dizer que eu teria a mesma força térmica, vamos colocar assim, tentando levar calor de uma região para outra. A diferença entre uma parede e a outra é basicamente o seu material, certo? A condutividade térmica dela. Então, nessa primeira parede, que tem um material K1, a diferença de temperatura entre uma parede e outra é pequena, pela curva que a gente vê. Ela é praticamente reta. Né? Então, existia uma diferença pequena entre a temperatura desse lado, T2, por exemplo, e desse daqui, T3. Enquanto que na superfície, nesse material que é K2, eu tenho uma diferença de temperatura maior. Tá? Então, aqui T2 tem um valor bem maior do que T3. Essa diferença, né, que existe entre um e outro foi devido ao material. Tá? Então, determinados materiais são mais condutores, enquanto que determinados materiais são mais isolantes. O meu material, se ele é condutor, ele vai permitir a passagem da energia sem que essa energia fique acumulada ali. Né? Certo? Então, essa questão do material ser mais condutor ou isolante, ela está, de certa forma, relacionado com uma dificuldade que o material, que o calor encontra de atravessar certos materiais. Né? E aí, boa parte está relacionado com a condutividade, certo? Condutividade do material, mas não só ela. Tá? Se eu tenho uma parede que é muito mais espessa, ela vai ser muito mais difícil desse calor atravessar do que se eu tem uma parede mais fina. Tá? Da mesma forma que se eu tenho uma parede com uma área muito grande, eu vou ter uma transferência de calor muito maior do que essa área, se essa área for pequena. Então, tem alguns parâmetros que estão relacionados com esse meu material, ser melhor ou pior condutor. E aí, esses parâmetros, né, juntos, fazem parte do conceito de resistência térmica. Tá? Então, a resistência térmica seria essa resistência à transferência de calor, né? Resistência a essa condução de calor a partir do meio. Tá? E aí eu posso tentar fazer uma analogia dessa resistência térmica com a resistência elétrica, certo? Que de certa forma tem características semelhantes. Né? Na resistência elétrica eu tenho uma dificuldade a um fluxo de elétrons. Seria esse fluxo de elétrons seria, que é a corrente, né? Seria similar a essa minha passagem, esse meu fluxo de energia térmica. Okay? Num sistema elétrico, né, num circuito elétrico, para que exista esse fluxo nessa corrente, eu preciso ter uma diferença de potencial, né, um DDP. Enquanto que na transferência de calor, para que aconteça a transferência, né, para que aconteça um fluxo térmico, eu preciso ter uma diferença de temperatura. Tá? Então, essa diferença de temperatura e essa diferença de potencial vão servir como forças motrizes, cada um no seu sistema, né, para ter um circuito elétrico, ter um fluxo elétrico e para ter um fluxo térmico. Tá? Então, a gente vai fazer uma analogia entre esses dois conceitos. Pronto, então, a analogia é exatamente essa que eu falei. Né? Na resistência elétrica, né, eu tenho a relação da resistência elétrica com a condução elétrica, enquanto que eu vou ter uma relação da condução de calor com a resistência térmica. Certo? E a resistência elétrica, pela definição, ela é exatamente a diferença de potencial sobre a corrente, né, que
também pode ser calculada como o comprimento do material, né? Essa propriedade sigma e a área dele, né? A área do condutor. Enquanto que a resistência térmica, né, ela pode ser definida fazendo analogia como a diferença de temperatura, né, então na minha parede T2 menos T3, sobre o fluxo. Né. E aí a gente pode pegar a lei de Fourier, na verdade a equação de taxa que a gente acabou de definir, né, usando a lei de Fourier para a parede plana, para encontrar qual é a relação, a partir dela, qual seria a relação dessa resistência térmica. Então a gente viu lá que o fluxo, que a taxa, desculpe, é igual a K vezes A sobre L vezes a diferença de temperatura. Né? Então, se eu isolo a diferença de temperatura, né, sobre X, sobre Q, desculpem, eu tenho L sobre K vezes A. Então, esse L sobre K vezes A é a minha resistência térmica de condução. Então, são esses três parâmetros que estão envolvidos: espessura da parede, condutividade e área. Então, quanto maior for a espessura da minha parede, mais resistente à transferência de calor por condução ela vai ser. Quanto menor for a condutividade, mais resistente à condução ela será, e quanto menor for minha área, também. Maior vai ser a resistência à condução. Tá? E aí a gente tem esse conceito relacionado à condução, mas a gente também pode fazer ele, usar a mesma analogia para encontrar uma resistência à convecção, que vai ser bem útil quando a gente vai tratar alguns sistemas, principalmente porque, por mais que a gente esteja estudando condução, na maioria das vezes a origem do calor vem de uma troca por convecção. Então, eu tenho troca de um fluido para a minha parede por convecção e depois é que acontece a condução. A definição de resistência por convecção, né, ela pode ser tirada da equação que a gente usa para calcular a taxa por convecção, que é a lei de resfriamento de Newton. Tá? Essa lei de resfriamento de Newton diz que a taxa, né, Qx, é igual o coeficiente de convecção, H, vezes a área, vezes uma diferença de temperatura. No caso da convecção, vai ser a temperatura entre a superfície e o ar. Certo? Então, quando a gente bota nessa definição daqui, né, rearranja essa lei de resfriamento de Newton para ficar com a diferença de temperatura sobre a taxa, eu tenho 1 sobre H vezes A. Então, essa daqui seria a resistência de convecção, enquanto que essa daqui seria a resistência de condução. Tá? Bom, então, a gente definiu a resistência, mas o que é que isso vai ajudar a gente? Né? No que é que vai ajudar? Vai ajudar da seguinte forma: como o meu fluxo e minha taxa numa parede plana é constante, eu posso ainda fazer uma analogia com o próprio circuito elétrico. Tá? Num circuito elétrico, se eu tenho resistências em série, a taxa, no caso lá, a corrente que passa por cada uma dessas resistências é a mesma. Né? Vai existir diferenças de potencial, né, entre cada uma das resistências, se elas forem diferentes, mas a corrente em si é a mesma. Então, para a parede plana, eu posso imaginar um circuito térmico que é montado da mesma forma. Cada troca de calor representaria uma resistência desse meu circuito, né, porque cada meio desse vai ter uma resistência própria a essa condução. Passando por eles, eu teria sempre a mesma taxa, o mesmo fluxo. Certo? Então, nesse exemplo que a gente está usando desde o começo da aula, né, onde eu tenho uma convecção do fluido quente, que está uma temperatura T1, para a parede, depois uma condução da temperatura T2 até a temperatura T3, e em seguida uma nova convecção de T3 para T4, eu posso montar um circuito térmico com 3 resistências. Uma resistência relacionada com a troca por convecção, que teve aqui, entre fluido quente e a parede, uma resistência relacionada à condução ao longo de toda a parede, né, entre T2 e T3, e uma nova convecção entre T3 e T4, né, da parede para o fluido frio, certo? Então, desse meu circuito térmico, eu posso montar de forma que eu consiga calcular minha taxa. Porque se a taxa é a mesma em todo o circuito,
certo? E aí, se a resistência térmica era diferença de temperatura sobre taxa, se eu mudar de posição, né, taxa e resistência, taxa vai ser igual diferença de temperatura sobre resistência. Então, se a taxa é a mesma em todas, essa razão entre diferença de temperatura e resistência é igual em todos os pontos do meu circuito, certo? Então, olhando aqui, eu teria que a diferença entre T1 e T2 sobre a resistência de convecção vai ser igual à diferença entre T2 e T3 sobre essa resistência de condução, que vai ser igual ainda à diferença entre T3 e T4 e essa resistência de convecção. Tá? Exatamente o que está colocado aqui. E a analogia em circuito elétrico vai além disso, porque eu não preciso olhar uma única resistência por vez. Eu posso pensar em resistências equivalentes. Tá? Então, eu poderia pensar numa resistência equivalente para todo esse meu circuito, né, que envolvendo aí as três resistências que estão em série, que no caso é simples de calcular, porque seria o somatório dessas resistências, já que elas estão em série. E aí, como o fluxo é o mesmo, o fluxo que passa entre todo o circuito, né, de T1 a T4, poderia ser calculado simplesmente imaginando a diferença entre T1 e T4 e essa resistência equivalente em todo o circuito. Tá? Então, eu tenho essas duas maneiras de tratar esse tipo de problema de circuito térmico, olhando resistências individualmente ou aglutinando várias resistências numa resistência equivalente, né, que está aqui como resistência total, que pode ser o circuito inteiro, ou eu poderia, por exemplo, pegar duas dessas, né, que estão em sequência e considerar uma resistência térmica equivalente ali e calcular pegando a diferença de temperatura entre os extremos dessas duas resistências e a resistência equivalente dos dois. Tá? Por que isso me ajuda? Por que fazer essa última análise é interessante? Porque muitas vezes eu conheço, por exemplo, todos os parâmetros relacionados à resistência, mas eu só conheço a temperatura do ar, né? Essa temperatura T1 e T4, por exemplo. Eu não conheço características da parede em termos de temperatura, mas eu sei as suas propriedades. Eu sei qual é o material, então eu sei qual é a condutividade, eu sei qual é a espessura, eu sei qual é a área, e aí eu conseguiria calcular. Então, nessa situação, é muito mais fácil eu fazer uso dessa última equação aqui de baixo do que tentar igualar duas resistências e encontrar uma temperatura ou usar um trecho desse para calcular a própria taxa.